E aí galera historiante, beleza? Hoje vamos para mais um Interferência Historiante. E a Interferência Historiante de hoje é uma comemoração dos 50 anos de Woodstock, esse festival que simbolizou uma contracultura na sociedade americana, o movimento hippie que acabou abalando as estruturas conservadoras da sociedade norte-americana e também ao redor do mundo. E se você não for um apoiador historiante, vá no nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição e a partir de R$ 4 você estará contribuindo com o Portal Historiante nessa missão de difundir conhecimento e estará também participando do nosso grupo secreto no Facebook. Vá no nosso Apoia-se e contribua. Pois bem, o Festival de Woodstock, que ocorreu entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, é um símbolo desse movimento hippie, que era um movimento de contracultura na sociedade americana. Devemos lembrar que nesse período o mundo vivia em plena Guerra Fria, que era um mundo disputado entre as duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, nesse mundo bipolar. Também era um momento em que os Estados Unidos estavam vivendo a Guerra do Vietnã. Devemos lembrar também que era um período de efervescência dos movimentos sociais norte-americanos, movimentos, por exemplo, de igualdade racial. Devemos lembrar, por exemplo, que Martin Luther King ele acabou sendo morto um ano antes de Woodstock. Ou seja, a sociedade americana estava convivendo nessa divisão entre conservadores que tentavam manter uma sociedade que ainda sofria com essa segregação racial, com esse conservadorismo contra a liberdade tanto pessoal e individual das pessoas, e de outro lado um movimento de contracultura que desejava uma maior liberdade social para aquela sociedade. E o Woodstock ele acabou simbolizando esse movimento de contracultura nos Estados Unidos. E quando falamos de Woodstock, nós lembramos sempre do grande festival que foi esse evento. Mas também foi um festival com muitos problemas e quase desastres. Pois bem, Woodstock ocorreu nos dias 15 ao dia 18 de agosto de 1969. Ele agora está fazendo 50 anos. E ele leva esse nome Woodstock porque ele seria realizado na cidade de Woodstock. Contudo, os organizadores, ao verem uma venda grande de ingressos logo no seu início, um deslocamento muito grande de pessoas para o festival, eles acabaram deslocando o festival da cidade de Woodstock para a cidade de Bethel, pois era uma cidade que eles acreditavam que teria uma maior estrutura para abarcar esse grande festival. Pois um festival que acabou surpreendendo a todos pela grande quantidade de pessoas que se deslocaram para o evento. De início, eles haviam vendido mais de 180 mil ingressos, contudo apareceram para o festival mais de 500 mil de pessoas. E essa grande maioria de pessoas acabaram entrando no festival de graça, pois as cercas que foram colocadas para cercar o local acabaram sendo derrubadas e os organizadores acabaram liberando o evento de forma gratuita. E o festival de Woodstock teve problemas também com a questão logística, pois como era uma multidão muito grande em que os organizadores não imaginavam toda aquela massa humana, acabou faltando itens básicos como, por exemplo, água, alimentação, kits de primeiros socorros. E é tanto que a região, a área onde foi feito o festival de Woodstock, acabou sendo declarada uma área em calamidade pública. Que dessa forma, helicópteros, por exemplo, do Exército levaram alimentos e água, até kits de primeiros socorros para o local onde estava sendo realizado o festival. E isso tudo devido a essa grande massa que foi para ver os grandes astros do rock naquele momento. Podemos destacar, por exemplo, o Creedence, o Grateful Dead, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix é até um fato curioso, porque ele é símbolo de Woodstock,
como era o principal astro do evento. Ele até fez uma versão do hino americano na guitarra, que foi uma versão que acabou entrando aí para a história. Mas foi um artista que foi pouco visto pelo grande público, porque devido a má organização, devido a esse grande multidão e também a vários atrasos, Jimi Hendrix ele acabou tocando muitas horas depois do previsto, e grande parte dessa massa humana, desse grande público, acabou saindo do local e muito poucas pessoas conseguiram ver essa grande apresentação do Jimi Hendrix. E também houveram várias bandas que se recusaram a tocar no festival, como por exemplo Beatles, Led Zeppelin, The Doors. O fato curioso também do The Doors é que eles estavam programados para tocar no evento e no último momento a banda acabou desistindo de tocar em Woodstock, e os músicos até depois se arrependeram de tocar nesse grande festival, mas é aquele ditado, águas passadas não movem moinhos, e eles acabaram não participando dessa grande história do movimento RIP, esse movimento de contracultura e do próprio rock and roll norte-americano e também, digamos, mundial, porque foi um evento que acabou simbolizando o rock ao redor do mundo. E o evento também de Woodstock, ele tanto marcou esse movimento também de contracultura que existia nos Estados Unidos, como também ele acabou simbolizando esse uso, por exemplo, de entorpecentes, de drogas como por exemplo o ácido, o LSD. Mas dentro desse movimento de contracultura, a utilização de drogas era uma forma em que, digamos, esses jovens faziam com que eles saíssem dessa visão de conservadorismo social, de que a mente das pessoas elas deveriam estar programadas para obedecer e para seguir apenas aquelas regras. A utilização das drogas seria uma forma, digamos, de libertar a mente das pessoas dessa visão conservadora de sociedade. E também devemos lembrar que, infelizmente, um ano depois do Woodstock, tivemos as perdas de Janis Joplin, Jimi Hendrix, que participaram do evento, e também a morte de Jim Morrison, do The Doors. Isso tudo um ano depois do evento de Woodstock. E falando em anos depois do Woodstock, os organizadores do evento eles tiveram, logicamente, um grande prejuízo com o evento devido a essa grande entrada de pessoas sem pagar ingressos, e eles conseguiram reaver o dinheiro que foi investido no evento, cerca de 3 milhões de dólares, após uma década depois do Woodstock. Isso graças à grande repercussão que houve deste evento. Pois bem, pessoal, nós tivemos aqui essa interferência historiante, que falamos um pouquinho aí da sociedade norte-americana, da contracultura que existiu dentro dessa sociedade nos finais da década de 1960. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e não esqueçam de fazer aquele velho ritual dos vídeos aqui no YouTube, que é seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, não deixar também de seguir o Historiante em nossas redes sociais e também não deixem de seguir o Historiante em nossa família de podcasts, no podcast Historiante, podcast Arretadas e podcast Correspondente de Guerras. Beleza, pessoal? É rock and roll na veia. Valeu!